Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje vamos explorar o fascinante mundo do filósofo francês Étienne Souriau. Étienne Souriau. Isso mesmo. Especificamente, vamos nos aprofundar no seu conceito de modos de existência, como apresentado em seu livro Les Différents Modes d'Existence. Uma obra que realmente nos faz repensar o que significa existir. Sem dúvida. Mas antes de mergulharmos de cabeça nos modos de existência, acho que seria legal dar um passo atrás e apresentar Souriau para quem ainda não o conhece. Boa ideia. Souriau foi um filósofo do século XX, mas seu trabalho só ganhou reconhecimento recentemente. Ele era um pensador fora da caixa, sabe? Totalmente. E o que o torna tão especial, na sua opinião? Bem, ele desafia as noções tradicionais de ser e não ser. Em vez de se prender a essa dicotomia, ele expande o debate para um espectro muito mais amplo da existência. É como se ele estivesse dizendo: ei, o mundo é muito mais complexo e intrigante do que pensamos. E para ilustrar essa ideia, ele nos apresenta esses modos de existência. Você poderia nos explicar um pouco melhor sobre eles? Claro, Souriau argumenta que as coisas existem não apenas por estarem presentes, mas pelas maneiras únicas como se manifestam e interagem com o mundo. Ele identifica vários modos, cada um com sua própria arte de existir. Interessante. E quais são esses modos? Um deles são os fenômenos. Tem-se um pôr do sol, por exemplo. Ah, um pôr do sol. As cores, a luz, a sensação de paz é algo único e passageiro. Exatamente. Essa é a essência do fenômeno. Ele existe através da sua arte de aparecer, sua capacidade de se manifestar de forma fugaz, mas impactante. Mas Souriau não para por aí. Ele também nos apresenta as coisas, como uma árvore ou uma escultura. Uma árvore com suas raízes, tronco, galhos, crescendo e se transformando ao longo do tempo. É a arte de persistir, certo? Perfeito. As coisas são sólidas, duráveis. Elas desafiam a passagem do tempo, marcando sua presença no mundo. E aí prepare-se, porque Souriau nos leva para um reino ainda mais fascinante. Os imaginários? Imaginários. Me faz pensar em unicórnios, dragões, personagens de livros, seres que habitam a nossa imaginação, mas não a realidade física. Exatamente. E o interessante é que, mesmo existindo apenas na nossa mente, os imaginários exercem uma influência real em nós. É verdade. Pensem como a história de um personagem fictício pode nos emocionar, ou como um mito antigo pode moldar nossos valores. Eles existem através da nossa crença e moldam nossos pensamentos e ações, mesmo sem ter uma forma física. Mas Souriau vai ainda mais longe, apresentando os virtuais. Virtuais. Soa como algo bem abstrato. São como possibilidades embrionárias, projetos não realizados. Pense em uma ideia para um livro que ainda não foi escrito, uma música que ainda não foi composta. É quase nada, mas com um poder de atração irresistível. Entendi. Seriam como sementes, esperando o momento certo para germinar e se transformar em algo real. Exatamente. Os virtuais incorporam a arte de existir. Eles nos instigam a dar-lhes vida, a torná-los reais. Souriau usa um exemplo interessante do escritor Henry James para ilustrar isso. Henry James, o mestre da literatura, o que ele tem a ver com os virtuais? James descrevia seu processo criativo como a descoberta de uma partícula flutuando na corrente da conversa. A partir dessa pequena faísca, ele construía suas narrativas. É como se ele captasse esses virtuais pairando no ar e os trouxesse à vida através da escrita. Fascinante. Então, os virtuais são como um imã para a criatividade, nos impulsionando a transformar o que é potencial em algo real? Exatamente. E essa transformação, essa passagem do virtual para o real, é o que Souriau chama de anafora. É o processo pelo qual uma existência busca ganhar mais realidade, mais consistência. É como um despertar, um desabrochar. Anafora parece uma força vital que impulsiona a criação. E para que essa anafora aconteça, é preciso instaurar, dar forma e concretude a essa existência. É como um escultor que, a partir de um bloco de mármore bruto, revela a beleza e a forma que estavam ali, ocultas. Então, instaurar é como dar à luz, trazer à existência. Isso mesmo, é o ato de criar, de tornar real. E Souriau enfatiza que esse processo não se baseia em fundamentos pré-existentes. A criação, para ele, é um ato de liberdade, de invenção. Uau! Isso significa que a realidade não é algo fixo, mas está em constante construção. E nós, com nossa capacidade de criar, participamos ativamente desse processo. Mas, e aqueles que não conseguem se conectar com essa força criativa? Aqueles que se sentem à margem dessa construção da realidade. Souriau nos convida a olhar para os despossuídos, aqueles que, por algum motivo, não encontram um lugar seguro na existência. É como se estivessem perdidos, sem saber para onde ir, sem encontrar seu lugar no mundo. Exatamente.
Esses despossuídos nos mostram um lado frágil da existência, a dificuldade de encontrar um sentido em um mundo que pode parecer indiferente. Mas Suriel também nos apresenta a importância dos limites na arte. Limites. Como algo que, à primeira vista, parece negativo, pode ser positivo. Pense na obra 433 de John Cage, uma composição musical que consiste em 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Silêncio. Como o silêncio pode ser considerado arte? É justamente esse o ponto. Cage, ao propor o silêncio como música, nos convida a repensar nossos conceitos, a perceber os sons que nos cercam, a prestar atenção ao que normalmente ignoramos. É como se o limite, em vez de ser um beco sem saída, fosse um portal para novas descobertas, para novas percepções. Exatamente. E Suriel vai além, argumentando que a arte tem um papel fundamental como advocacia dos modos de existência que ela revela. Advocacia. Quer dizer que a arte defende e protege, dá voz à existência. Sim, imagina um artista que retrata a beleza de uma flor. Ele não está apenas reproduzindo a forma e as cores, mas nos convidando a perceber da delicadeza, a força vital que existe ali. É como se ele estivesse dizendo, olhem para essa maravilha, valorizem a sua existência. Como se a arte amplificasse a voz da flor, traduzindo sua beleza para o mundo. Perfeito. O artista, para Suriel, é um mediador que nos ajuda a perceber a riqueza das formas de existir. E para ilustrar esse papel da arte como advocacia, ele nos apresenta a obra de Hugo von Hofmannsthal. Hofmannsthal, o poeta austríaco. Sim. Ele descreve um mundo cheio de possibilidades não realizadas, de coisas que parecem existir, mas que não possuem uma alma verdadeira. Ele nos faz refletir sobre a fragilidade da existência e a importância de defender o que é belo e verdadeiro. É como se ele nos alertasse para o risco de vivermos em um mundo superficial, sem conexão com a essência das coisas. Exatamente. E para finalizar nossa imersão no pensamento de Suriel, vamos explorar a obra de Oscar Munoz, um artista contemporâneo que nos desafia a repensar a própria natureza da imagem. Oscar Munoz, artista visual. Isso. Em suas obras, ele manipula imagens fotográficas, dissolvendo-as em branco, criando jogos de luz e sombra, de aparição e desaparecimento. Soa como uma metáfora para os diferentes modos de existência de Suriel. Com certeza. Munoz nos mostra que a realidade não é estática, mas está em constante transformação. Ele nos convida a questionar o que vemos, a perceber a beleza na impermanência. Que fascinante. Parece que temos muito a explorar. Sem dúvida. A obra de Suriel é um convite a repensarmos nossa relação com o mundo, com a arte e com nós mesmos. E aí pronto para continuar nossa exploração dos modos de existência de Suriel. Na última parte, falamos sobre como ele expande nossa visão da realidade para além do ser e não ser. Sim. Eu fiquei intrigada com a ideia dos virtuais, essa arte de exigir e existir. É como se eles estivessem sussurrando para nós. Me dê vida, me transforme em algo real. Exatamente. Os virtuais são como convites, impulsos para a criação. Eles nos cutucam, nos desafiam a dar forma ao que ainda não existe, a materializar sonhos, projetos, ideias. Pense em todas as grandes invenções da humanidade. O avião, o computador, a internet. Antes de existirem concretamente, eram apenas virtuais, sonhos na mente de inventores e cientistas. É como se a realidade fosse uma grande tela em branco esperando para ser pintada e os virtuais fossem as cores vibrantes, prontas para dar vida à obra. Mas o que é preciso para que essa transição, essa anafora, aconteça? É simplesmente um ato de vontade, um salto no escuro. Eu preciso um pouco de tudo isso, sim. Vontade, coragem e criatividade. Mas Suriel nos lembra que a criação não é um ato solitário, mas sim um processo de colaboração. É como a dança entre o criador e o virtual, entre a matéria e a forma. Imagina um oleiro moldando barro. A argila responde ao toque das suas mãos, guiando seus movimentos, revelando suas possibilidades. Entendi. É como se a ideia inicial fosse apenas um esboço, um rascunho, e o processo de criação fosse como lapidar esse esboço, preenchê-lo com detalhes, cores, texturas, até que a obra ganhasse vida própria. E nesse processo de anafora, qual é o papel da instaurar? De dar forma e concretude àquilo que se busca criar. A instaurar é como o toque final do artista, um momento em que ele declara, pronto, essa é a minha criação, a minha contribuição para o mundo. É um ato de coragem, de ousadia, de colocar a obra no mundo e dizer, aqui está, essa é minha visão, minha voz. É como a assinatura do artista, a marca da sua individualidade, a expressão da sua singularidade, certo? Exatamente, é o que torna a obra única, diferente de todas as outras. E Suriel enfatiza que essa instaurar não se baseia em regras fixas, em fórmulas prontas. Cada artista, cada criador tem a liberdade de definir seus próprios critérios, de seguir sua intuição, de expressar sua visão de mundo de forma autêntica. Mas se cada um tem sua própria visão, como podemos avaliar a qualidade de uma obra de arte? Existe algum critério objetivo ou tudo é relativo, subjetivo? Essa é uma questão que filósofos e críticos de arte debatem há séculos. Suriel não nos dá uma resposta definitiva, mas nos convida a refletir sobre os diferentes modos de existência e como eles se manifestam na arte. Ele nos lembra que a beleza pode se expressar de inúmeras formas.
que o que é considerado bom ou ruim varia de acordo com o contexto, a cultura, a época. O importante é manter a mente aberta, o coração receptivo e se permitir ser tocado pela arte, seja qual for a sua forma. É como se a arte fosse um espelho da nossa própria humanidade, com todas as suas contradições, belezas e imperfeições. E cada um de nós, como observador, tem a liberdade de interpretar essa arte, se conectar com ela da sua própria maneira. Exatamente. A arte nos convida ao diálogo, à troca de ideias, à construção de significados. É nesse processo que encontramos a riqueza da experiência humana, a diversidade de perspectivas, a beleza da singularidade. Mas pensando naqueles que se sentem excluídos dessa experiência, nos despossuídos, como podemos ajudá-los a encontrar seu lugar nesse mundo da arte e da criação? Como podemos construir pontes em vez de muros? É verdade, como garantir que a arte seja acessível a todos, que ela não seja um privilégio de poucos? Como podemos usar a arte para promover inclusão, a empatia, a compreensão entre as pessoas? Sorion nos convida a ter compaixão, a olhar para o outro com empatia, a reconhecer sua humanidade, mesmo que ele seja diferente de nós. Ele nos lembra que a exclusão pode ser muito sutil, que muitas vezes nem percebemos que estamos excluindo alguém com nossos gestos, nossas palavras, nossos preconceitos. É preciso estar atento, cultivar a sensibilidade, a abertura para o diferente. É como se precisássemos olhar para o mundo com os olhos do coração, buscando enxergar além das aparências, das diferenças e reconhecer a centelha divina que existe em cada ser humano. Exatamente. E Sorion nos desafia a sermos mais conscientes, a questionarmos nossos próprios preconceitos, a buscarmos conhecer o outro, sua história, sua cultura, sua visão de mundo. A arte pode ser um instrumento poderoso para promover esse encontro, esse diálogo, essa compreensão mútua. É como se a arte pudesse nos transportar para o mundo do outro, nos fazer sentir o que ele sente, pensar o que ele pensa, ver o mundo através dos seus olhos. Uma verdadeira ponte entre as almas. Perfeito. A arte tem esse poder mágico de conectar, de unir e de transcender as barreiras que nos separam. E Sorion nos dá um exemplo interessante dessa capacidade da arte de romper barreiras. A obra 4:33 de John Cage. Lembra que falamos sobre ela? Sim, a composição musical que consiste em 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Como essa obra que aparentemente é nada pode nos ensinar sobre inclusão. Cage, ao propor o silêncio como música, nos desafia a questionar seus conceitos de arte, de beleza e de realidade. Ele nos coloca diante do vazio, do nada, e nos convida a encontrar sentido nesse espaço de indeterminação. E nesse espaço, todos nós somos iguais. Todos nós estamos diante do mesmo mistério, da mesma busca por significado. É como se o silêncio fosse uma tela em branco, onde cada um de nós pode projetar seus próprios sonhos, medos, anseios e se conectar com o outro através dessa experiência compartilhada. De repente, o nada se torna tudo, um espaço infinito de possibilidades, de conexões, de partilha. Exatamente. E Sorion nos lembra que essa capacidade de se conectar com o outro, de reconhecer sua humanidade, é fundamental para construirmos um mundo mais justo, mais humano, mais acolhedor para todos. E a arte, com sua linguagem universal, com seu poder de tocar o coração, de despertar a alma, é uma ferramenta poderosa para nos auxiliar nessa jornada. Pronto para a última parte da nossa imersão no mundo de Etienne Sorial. Nas partes anteriores, exploramos seus conceitos de modo de existência, na fora, instauração, e como a arte pode atuar como uma forma de advocacia para diferentes formas de ser. Sim. E no final da última parte, você mencionou o artista contemporâneo Orca Munhoz. Fiquei curiosa para saber como a obra dele se conecta com tudo que vimos até agora. Munhoz é fascinante porque seu trabalho lida com a efemeridade, a fragilidade da imagem. Ele usa fotografia, vídeo e instalações para criar obras em que as imagens se dissolvem, se fragmentam, desaparecem diante de nós. É como se ele estivesse capturando a arte de aparecer dos fenômenos, como Sorial descreveu. Aparecem de forma impactante e somem, deixando só uma memória. Exatamente. E ao fazer isso, Munhoz nos coloca frente a frente com a impermanência de todas as coisas, até daquilo que tentamos preservar através da imagem. Lembra como Sorial nos mostrou que tudo está em constante fluxo, em anafora e instaurar. A obra de Munhoz é uma expressão visual disso. Entendi. Em vez de tentar congelar a realidade, Munhoz nos mostra que a beleza também está no movimento, na transformação, no que é passageiro. Ele nos convida a apreciar a dança da vida com suas nuances e surpresas. Perfeito. E essa é uma lição que podemos aplicar à nossa vida. Em vez de nos apegarmos a ideias, planos ou expectativas, podemos aprender a fluir com as mudanças, a nos adaptar, a encontrar beleza em cada fase. A metáfora da água de Sorial ilustra bem isso. Ela se adapta, contorna obstáculos, sempre encontra um novo caminho. É inspirador pensar que podemos aplicar essa filosofia no dia a dia. Mas e quando me sinto presa a velhos padrões, crenças limitantes, medos? Como me libertar e abraçar a mudança com mais leveza? É algo que todos enfrentamos. Sorial nos lembra que a mudança começa com a consciência. Precisamos identificar o que nos impede de evoluir, e a arte, a filosofia, a introspecção e o diálogo podem nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. É como se a gente fizesse uma faxina interna, identificando o que está ocupando espaço na mente
e nos impedindo de ter novas ideias. Exatamente. E aí podemos começar a dissolver essas amarras, como Muñoz faz com as imagens. Isso pode exigir coragem, persistência e, às vezes, ajuda profissional. Mas o resultado é libertador. Nos tornamos mais livres, autênticos e capazes de viver uma vida alinhada aos nossos valores. E nesse processo de libertação e transformação, qual o papel da arte e da filosofia? Elas nos dão ferramentas, inspiração, diferentes perspectivas. Através da arte exploramos novas formas de expressão, de comunicação e conexão. A filosofia nos convida a questionar, a refletir, a buscar significado e propósito. É como se a arte e a filosofia fossem bússolas que nos guiam nesse mar de possibilidades, nos ajudando a navegar pelas incertezas da vida e a encontrar nosso próprio norte. Exatamente. Elas nos lembram que a vida é uma jornada de aprendizado, de descobertas e superação. A cada passo, a cada obstáculo, nos tornamos mais fortes, mais sábios, mais capazes de construir uma vida plena e significativa. Essa jornada é realmente inspiradora. Agradeço por ter me guiado nesse mergulho no pensamento sensorial. Me sinto com uma nova perspectiva sobre a vida, a arte e mim mesmo. O prazer foi meu. E lembre-se, a exploração não termina aqui. Continue buscando, questionando, criando, expandindo seus horizontes. O mundo é um livro aberto e a aventura da vida está só começando. Com essa mensagem inspiradora, encerramos nossa imersão no universo de Etienne Surial. Esperamos que você tenha apreciado a viagem e que leve consigo a chama da curiosidade, da criatividade e da busca por uma vida mais autêntica. Até a próxima no The Deep Dive.